Então, gente, dando continuidade à nossa terceira aula de hoje, nós vamos abrir nosso livro na página 103, tá? E nós vamos ver na página 102, que tá assim, olha, casos especiais de complementos verbais, tá? No módulo 6 nós vimos os complementos verbais. Na segunda aula que a gente teve hoje, a gente fez uma revisão com os pequenos resumos que eu mandei para vocês. E vocês vão perceber que onde está assim, objetos de conhecimento, vai estar escrito objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico, gêneros textuais, conto e crônica. Márcia, mas que história é essa de objeto direto preposicionado? Você não acabou de dizer pra gente que objeto direto não tem preposição? Então, realmente não tem. Nesse caso que a gente vai aprender hoje, vocês vão ver o uso da preposição junto com o objeto direto. Ele é feito, ele é usado para tirar certas ambiguidades, duplo sentido. Então, na verdade, assim, meu Deus, mas isso vai dar um nó na nossa cabeça. Não, não vai dar. Quando a gente entrar em objeto direto preposicionado, vocês vão ver que alguns verbos têm duplo sentido. E aí, muitas vezes, quando a gente lê a frase, a gente não sabe do que está se falando. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Mas, inicialmente, hoje, a gente não entra em objeto direto preposicionado, mas amanhã, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa aula hoje é ler uma crônica. Lembra de crônica? Vocês já aprenderam crônica. Pequenos textos sensíveis, de coisas do dia a dia, né? Que o autor acaba fazendo um texto onde ele quase que bate um papo com a gente, conversa com a gente e dá as explicações dele. E hoje a gente vai ler um texto aqui que é do Ivan Ângelo, tá? Sobre a crônica. É um texto que explica a crônica, como que ela é. E esse texto foi extraído de uma revista de grande circulação. E vamos ver do que ele se trata. Ele trata de qual gênero? Ele é uma crônica, ele é um texto informativo? Que texto que ele é? Vamos lá? Então ele fala assim: sobre a crônica. Uma leitora se refere aos textos aqui publicados como reportagens. Um leitor os chama de artigos. Olha a diferença: reportagem, artigo, crônica. Um estudante fala deles como contos. Aos que dizem seus comentários, outros os chamam de críticas. Para alguns é só sua coluna. Então, assim, alguns textos têm sido escritos nessa revista e as pessoas se remetem como conto, reportagem, outros dizem que é comentários, outros dizem que é só uma coluna, mas assim, eles não conseguem definir, na verdade, que tipo de texto que é. Estão errados? Será que eles estão errados? Tecnicamente, sim, são crônicas, mas Fernando Sabino, vacilando diante do campo aberto, escreveu que crônica é tudo que o autor chama de crônica. Será? Vamos ver. A dificuldade é que a crônica não é um formato como o soneto, e muitos duvidam de que seja um gênero literário, como conto, a poesia lírica ou as meditações à maneira de Pascoal. Leitores indiferentes ao nome da Rosa dão à crônica prestígio, permanência e força. Mas vem cá, é literatura ou é jornalismo? E aí já começa a confundir, né? Será que é literatura ou jornalismo? Se o objetivo do autor é fazer literatura, ele sabe fazer. Está em toda a imprensa brasileira de 150 anos para cá, o professor Antônio Cândido observava. Até se poderia dizer que, sob vários aspectos, é um gênero brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e pela originalidade com a que se desenvolveu. Então, na verdade, assim, ele começa a achar já que a crônica ela tem características brasileiras, porque
O brasileiro gosta de crônica, gosta que contem as coisas do dia a dia de uma forma diferenciada, certo? Por que deu certo no Brasil? Mistérios do Leitor. Talvez por ser a obra curta e o clima quente. O brasileiro gosta de texto curto. Nem todos gostam de ler textos grandes. Aí começa a falar da crônica, das características dela. Olha, a crônica é frágil, é íntima, uma relação pessoal, como se fosse escrita para um leitor, como se só com ele o narrador pudesse se expor tanto. Conversam sobre o momento, cúmplices. Nós vimos isto, não é, leitor? Vimos isto, não é? Sentimos isto, não é? O narrador da crônica procura sensibilidades irmãs. Então, assim, ele tenta conversar com a gente sobre, assim, não foi só ele que viu isso. A gente também está lendo e também está vendo essas coisas. Se é tão antiga e íntima, por que muitos leitores não aprenderam a chamá-la pelo nome? Chamá-la de crônica. É que ela tem muitas máscaras. Recorra a essa de Queiroz, mestre do estilo antigo. Ela não tem a voz grossa da política, nem a voz indolente do poeta, nem a voz doutoral do crítico. Tem uma pequena voz serena, leve e clara, com quem conta aos seus amigos tudo que andou ouvindo, perguntando, esmiuçando. Então, na verdade, a crônica não tem esse poder, né? Não é tão pesada, né? Ela é leve. É assim, você viu, você ouviu o que aconteceu e você conta do seu jeito, de uma forma agradável, para que o leitor leia e fala, nossa, que interessante como ele colocou aquela situação que aconteceu dessa forma. A crônica mudou, tudo muda, como a própria sociedade que ela observa com olhos atentos. Elementos que não funcionam na crônica: grandiloquência, sectarismo, enrolação, arrogância, prolixidade. Então, nada disso faz parte de uma crônica, porque se eu usar tudo isso, ela deixa de ser crônica. Elementos que funcionam: humor, intimidade, lirismo, surpresa, estilo, elegância, solidariedade. Então, a crônica, ela é muito simples de se ler, né? E mais fácil ainda de se entender. E talvez por isso o cronista tem que ter esse dom de escrever, envolver, fazer com que a gente queira ler mais, saber mais do que ele está contando, certo? Então, aqui embaixo diz assim: para escrever bons textos e entender corretamente aqueles que lemos, é importante compreender bem a relação entre os termos da oração. Observe o texto de Ivan Ângelo. Ele foi composto com versos de diferentes predicações, que se relacionam com os sujeitos, os objetos ao seu modo. Então, nós vamos ver o primeiro exemplo da crônica. O narrador da crônica procura sensibilidades irmãs. Então, ele diz que tem várias predicações nesse texto que ele acabou de escrever. Olha lá, procura o quê? Né? Sensibilidades irmãs. Verbo transitivo direto, verbo procurar. Recorro a essa de Queiroz, mestre do estilo antigo. Recorro a quem? A essa de Queiroz, mestre do estilo antigo. Verbo transitivo indireto, verbo recorrer. A opção por um ou outro termo pode levar à possibilidade de usar recursos gramaticais que dão ao texto efeitos semânticos diferenciados. Observe uma reescrita do primeiro exemplo. O narrador da crônica procura a sensibilidades irmãs. Colocou um azinho aí e já mudou. Olha como é que já muda a frase. Vira na folha, a gente lê e entende o que muda. A predicação do verbo procurar não exige preposição, não exige. A gente viu lá, ó, primeiro exemplo, procura sensibilidades irmãs. No segundo, procura a sensibilidades irmãs. No entanto, explica aqui, não é possível usar a estrutura procura a sensibilidades irmãs para dar ênfase ao verbo procurar. Observe que as expressividades são diferentes quando usamos ou não a preposição. Exemplo: o religioso procura Deus. Ele procura Deus. O religioso procura a Deus. Olha a diferença.
É possível modificar a transitividade verbal para enfatizar uma expressão ou até mesmo a fim de evitar a ambiguidade, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Nós aprenderíamos o objeto direto preposicionado para evitar essa ambiguidade e para dar expressividade nessa transitividade. Então, neste módulo, nós vamos examinar recursos de complementação verbal usados nessa e em outras situações, os tipos especiais de objeto direto e de objeto indireto, ok? Mas isso a gente só vai ver amanhã, certinho? Então, um beijo e até amanhã.